Pois bem, aqui voltamos para falar sobre a palavra pai, pai em hebraico, né? E pai em hebraico nós temos essa palavra Abba. Abba hebraico significa pai. Tem muitos sentidos, tem muitos significados específicos, mas tem outro termo também que se refere a pai. É Tati, parece que é Tati. Mas a palavra aqui que eu trago a sua atenção, irmão, é essa aqui, ó. Veja se você vê aí, né? Tá vendo? Aba, né? Vamos ver aqui. Aleph. Peraí. Isso, Aleph. Esse também é Aleph. Aleph, Beit e Aleph. Aba, né? É uma palavra bonita em hebraico. Pai. Toda criança fala e aprende, né? Porque o pai ensina a palavra pai. Pai. Não vou falar de mãe, vou falar pai. É linda essa palavra, né? Eu acho lindo. Então, mas só que vamos fazer uma referência àquele que é o nosso verdadeiro pai, né? Que corretamente podemos chamá-lo de pai, que é Deus, né? O Criador, né? E ele criou uma lei dentro dos 10 mandamentos. Ele criou uma lei dentro dos 10 mandamentos. É o 5º mandamento, eu comentei aqui, né? Que nesse local ele fala do ser que você é. E ele lhe dá de presente um pai, uma mãe, a qual Deus ordena que você os honre, né? Porque também esse pai, essa mãe, tem uma obrigação de ensinar a você, a mim, a você, sobre Deus. A gente fala, o Criador, aquele que nos criou, o Eterno. Então lá no livro de Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, nós temos lá a palavra de Deus. Honra teu pai e tua mãe, né? Honra teu pai e tua mãe, para que eu prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor te dá. Eu expliquei isso aqui sobre esse tema. Eu quero que você veja essa mensagem em Êxodo capítulo 20. Na Torá, vamos ler aqui, essa palavra, ela diz assim, Êxodo 20, o versículo 12 diz assim: honrarás a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Eterno teu Deus te dá. Engraçado que o Eterno não diz assim, que teu pai te dá, né? E teu Deus, chama teu Deus. Aí tá aqui. Eu vou ler aqui, né? Tá aqui. Êxodo 20. Tá? Êxodo 20. Tá vendo? Êxodo 20, no versículo 12. Diz assim: Kabid et avirá, eu não sei ler bem fluentemente, que não é o objetivo aqui, né? Ensinar, falar, ler corretamente, plenamente o hebraico, mas entender as letras, entender a mensagem espiritual nas letras. Mas é importante também aprender a falar bem, fluentemente, né? Então, Kabid et avirá, vete imerá, leman, yarihum, yamerá al Hadama Asher Adonai Eloheiha Notim Like. Então eu fiz aqui a leitura, né? Dentro da minha capacidade de ler o hebraicozinho, bem rasteiro, mas foi. Mas é importante que Deus, ele diz aqui, honra avirá, teu pai. Honra
Avirá, teu pai. Honra teu pai. Então aqui, essa palavra Abba, que eu acabei de mostrar para você, que significa pai, ela fala muito mais do que você imagina, né? Olha só, né? Aqui, tá vendo? Ela fala muito mais do que você imagina. Onde você viu aí Avirá, né? Abba. Bom, Jorge, o que ela fala de especial, né? Então, o fato de seu pai estar no quinto mandamento mostra a importância da palavra pai. Pai é uma ordem de Deus honrá-los, pois eles significam muito. Eles representam aquele que é o nosso verdadeiro pai. É o pai verdadeiro. Como Deus pode ser o pai verdadeiro se eu sou filho de uma mulher e de um homem? Uma mulher que me gerou, que eu formei no seu ventre, eu fiquei 9 meses lá, saí e quem me abraçou e me beijou foi um homem que é meu pai, né? Como é que o Eterno pode ser meu pai, né? Isso eu não entendo. É até difícil você, já depois de, assim, você vai crescendo, né? Se for ensinado vai ficar até fácil, mas muitas vezes a pessoa acha difícil assimilar a ideia de que um espírito é seu pai. Se você, abre aspas, não é espírito, nós somos, temos um corpo de carne, né? Como podemos ter um pai espírito? Como? Então, muito bem. Olha, o próprio Jesus, Yeshua, num dos seus ensinos, em João 4:24, ele diz assim: Deus é espírito. Tá lá. Deus é espírito. Elohim é Ruach, espírito. Ruach é espírito. Deus é espírito. E importa-se que os que o adorem em espírito e em verdade. É duas coisas juntas, né? Olha aqui eu vou chamar assim a profundeza do ensino de Jesus. Eu sei que você, judeu, não é muito de ouvir Jesus, mas preste atenção que ele tem muito a ver com o ensino dos sábios judaicos. E eu respeito muito o ensino dos grandes sábios judaicos, esses que viajaram para dentro da Torá, conseguiram, né, ser iluminados com o entendimento ali. E eu acredito que Yeshua tinha a mesma visão, porque afinal de contas a Torá é uma e o entendimento é muito provável que se aproxime um do outro. Então, um comentário de um sábio fulano, sábio ciclano, sábio até que bate. E dentro dos evangelhos está esse ensino de Jesus que Deus é espírito. Isso não tem dúvida. Mas olha as palavras seguintes: e importa-se, ou seja, no entendimento de Jesus, o Deus, que nós chamamos de Pai, ele acha importante que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então, dentro de mim, dentro de você, existe uma parte que é espírito. Existe algo em mim que é na semelhança do Pai, de Deus, que eu vou chamar de espírito. Ou seja, o Eterno é espírito e eu tenho uma parte de mim que é espírito também, né? Você também. Então, o que há de comum em mim, há de comum nele. E na matemática, muitas vezes, para a gente resolver certas equações, é preciso
colocar todas as incógnitas, não sei se você vai entender, peço desculpa quem não está entendendo, colocar elas tudo num fator comum, para que possa fazer a conexão, né? A interrelação, né? Às vezes eu tenho lá uma equação, um x ao quadrado, um x, e transformar em número eles. Então tem que achar qual é o valor do x, qual é o valor, né? Para poder colocar isso de uma forma que eu possa encontrar a solução comum, aplicando-se isso a nosso entendimento aqui. Existe em mim uma parte que é espírito, assim como o próprio eterno Deus é espírito. Então existe algo em mim que é semelhante a ele, que eu e ele somos iguais. E Jesus, ele ensina: importa-se Deus que nós o adoremos também em espírito. Olha só o tamanho disso aqui, né? Ou seja, Jesus e Yeshua, novamente respeitando aqui o ponto de vista judeu, ele está dizendo que se você não for buscar, né, se você não for fazer uma viagem para dentro de você, até você encontrar a sua forma espírito, você não vai conseguir ter uma conexão plena com seu Pai maior, que também é espírito. Olha só, ou seja, né? Essa busca de Deus é um exercício, esforço, não é uma coisa totalmente automática. É preciso consciência dessa fase, dessa nossa parte espírito, né? Então nós temos que buscar fazer essa viagem. Você está disposto a fazer essa viagem? Você está disposto a encontrar seu lado espírito? E é possível, irmão Jorge? Será que é possível? Claro que sim, porque da parte de Deus, ele importa-se. Então ele diz assim: olha, eu exijo que seja este lado espírito que fale comigo, não o lado físico, mas o lado espírito. Esse é que tem que falar comigo. Agora é interessante que junto com o espírito você vai encontrar uma outra palavra, né, que diz assim: e em verdade, segundo os evangelhos de Jesus. João, o apóstolo João, Yohanan, ele explicou em João 4:24. O Espírito, ele só brilha quando você fala a verdade, quando você começa a viver a verdade que você é, quando você se encontrar com você mesmo, nesse momento a sua verdade vai se manifestar. Você vai ser verdadeiro, né? Amém? Isso é muito importante. Então, essa aproximação do Eterno, primeiro você tem que fazer um esforço pessoal com você. Irmão Jorge, como eu consigo encontrar esta parte tão importante de espírito dentro de mim? Como? Aí nós vamos aprender um outro vídeo. Esse foi João 4:24 do Evangelho de Mateus, que eu citei, e também citei Êxodo 20, versículo 12. A lei do Eterno, o Eterno, que é Espírito, né, evoca essas ordens aqui: honra teu pai e tua mãe, tá bom? Vamos passar para um outro vídeo que vai ampliar mais o nosso entendimento.